E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, bem-vindo a esse canal aqui que eu só falo merda, é uma pessoa ferrada, né, na vida, depressiva, pobre, feia, tá? Pra não falar outras coisas. Então, assim, se você acha que você vai vir nesse canal pra ficar felizinho, né, ver coisas alegres, ver influencer, tendo a vida perfeita, não sei o quê, bem-vindo à realidade. Aqui você vai ver a realidade de uma pessoa ferrada na vida, tá? Chega de, né, eu acho que é bom a gente ver um pouco a realidade da vida real das pessoas, né? Não só tudo bonitinho aí na internet, tá? Então, bem-vindo ao meu canal aí, esse canal de bosta, né? Mas esse canal, pra mim, esse canal é uma merda mesmo, que eu falo um monte de bosta, porque eu sou uma pessoa que sou depressiva tenho problemas mentais. Essa é a realidade, tá? Essa é a pura realidade desse canal. Se você quer escutar uma pessoa que tem problemas mentais, né? Problemas psicológicos, bem-vindo, tá? Pra você ver como que é a vida de uma pessoa com problema psicológico, né? Se você quiser escutar, tá tudo bem, tá? Bem-vindo aqui. Mas vamos lá. O que eu quero falar nesse vídeo hoje aqui é sobre autoestima, tá? Eu queria falar um pouco de mim, sobre a minha experiência com autoestima. Por quê? O que acontece? Recentemente, pessoal, eu vi um vídeo aí no YouTube, né? Na internet, que um cara falava sobre a autoestima, né? Ele era uma pessoa que ele sempre teve baixa autoestima na vida dele. E isso impediu muito dele avançar na vida dele, né? Na escola, zoavam ele, enfim. A típica pessoa que sofria bullying, né? Enfim, tem um vídeo aí que ele fala sobre autoestima. Ele falou que foi uma das coisas que mais, né, impediu ele de avançar na vida. Às vezes nem era, por exemplo, a falta de habilidade, né? Porque ele tinha muita habilidade. Ele até acho que até se comunicava bem com as pessoas e tal. Ele podia avançar na vida dele, só que ele não avançava. Por quê? Porque ele não simplesmente não conseguia por causa, né, da baixa autoestima que ele possuía dentro dele. Então, então vou dar um exemplo. Eu vou começar a falar uma história minha, né, sobre minha vida pessoal, um pouquinho sobre a minha vida pessoal, para vocês entenderem sobre essa questão da baixa autoestima, como ela é importante. Primeiramente, pessoal, ó, eu sou uma pessoa que eu nasci já muito feio, eu sempre fui uma pessoa feia, nunca fui uma pessoa bonita, né? A gente sabe que na sociedade, né, a beleza importa muito. Não tem como você falar que não importa a beleza na sociedade. Eu acho que se você realmente, se você afirma, se você na sua cabeça, tá? Se tem alguém ouvindo esse vídeo e na sua cabeça você acha que beleza não importa na sociedade, ou você tá vivendo a vida errada, tá? Ou você tá vivendo num outro mundo imaginário, ou você realmente é muito inocente e não sabe nada da vida, sabe? Porque a beleza é um dos fatores que mais importam na sociedade, tá, gente? Beleza pode abrir portas, enfim, tem várias vantagens sobre a beleza. A gente sabe disso, né? Enfim, o pessoal mais experiente na vida, digamos assim, né? Não sei, sabe disso, né? A gente sabe disso, o quão importante é, tá bom? Ahn, e aí, o que que acontece? Como eu sempre fui uma pessoa que não foi muito agradável, né, aos olhos das pessoas, primeiramente eu já comecei a sofrer bullying, né? Por isso, tá bom? E aí, o que que acontece? Quando eu ia na escola, o pessoal me zoava bastante minha aparência, né? Meu rosto, principalmente. Ahn, o pessoal até na escola também zoava minha voz, né? É engraçado que naquela época, minha voz. É que minha voz naquela época era muito. Tipo, era uma voz muito. Quando eu era criança era mais fininha, né? Se não me engano. Quando eu fiquei adolescente, minha voz engrossou muito, tá? Ficou uma voz grossona. O pessoal zoava isso daí, mas era besteira, né? E hoje em dia, a minha voz até que eu gosto dela. É uma voz até bonita, né? Eu consigo até fazer uma voz de locutor um pouco mais sexy, por exemplo. Enfim, a voz de Ana eu até gosto dela hoje em dia, mas enfim. Mas na escola, o pessoal usou com tudo mesmo, assim, imagina, não só a aparência, né? Mas o fato de você ser feio vai fazer com que você já sofra, né, ataques gratuitos, muitas vezes, até tanto de homem, tanto de mulher, tá? Né? É engraçado, eu acho que. Eu não sei porque, assim, o que que dá na sociedade hoje em dia de achar que as mulheres elas são santas, né? Que elas são anjos, assim, na vida das pessoas, né? Mas eu lembro na escola que eu sofria bullying de mulher também, tá, gente? Não é, claro, não era todas as mulheres, assim como não eram todos os homens também, né? Que me zoavam ali toda hora. Mas tinha mulher, sim, que me fazia bullying também, tá? A maioria era realmente, agora uma coisa é verdade, a maioria era homem, tá? Porque o homem, ele tende a ser mais cruel e mais agressivo nesse sentido mesmo. A mulher não, nem tanto, né?
a mulher, eu percebo que é meio esquisito, tá, gente? Não sei se é verdade o que eu tô falando aqui, é uma verdade universal, né? A mulher, ela te ataca mais no psicológico mesmo, né, da pessoa ela, é, do que outra coisa, sabe? É meio esquisito, parece que as mulheres, elas te observam mais antes de atacar. Pelo menos é o que eu tive experiência ali na escola, né? Enfim. O homem não, o homem zoa qualquer merda que ele vê pela frente, né? No seu nariz, sua boca, enfim, o que ele for lá, sua voz, enfim. É um homem mais bobão, né? Se for ver. É, o que acontece? Então vamos lá. Além da minha aparência, né? Eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito tímida, muito acanhada, na verdade, né? Querendo ou não, isso fazia também que eu sofria ataque. Por quê? Porque uma pessoa que é muito tímida, mais na dela, as pessoas não gostam. Por quê? Porque isso pode colocar na cabeça dela uma pessoa que era muito tímida, uma pessoa que era muito introvertida, na cabeça dos pessoal das pessoas da escola, não só da escola, mas o pessoal no geral hoje em dia, eles acham que só porque uma pessoa é introvertida é porque, por exemplo, aquela pessoa é uma pessoa muito inteligente, eles associam, né? Introversão a pessoas quietas, a pessoa muito inteligente, ou uma pessoa que se acha muito, ou uma pessoa muito snob, sabe? É a cabeça do ser humano, tá, gente? Tem pessoas que acham isso. Eu já me aconteceu de uma pessoa até me falar isso na minha frente, né? Pô, eu não queria falar com você porque eu achava que você era uma pessoa muito snob, não sei o quê. Entendeu? Quando na verdade eu era só uma pessoa introvertida e quieta que gostava de ficar mais na minha. Não é que eu não gosto de conversar, tá, gente? Eu sou tímido e introvertido, na verdade eu sou os dois ao mesmo tempo, né? Porque tem diferença entre introversão e timidez, tá, gente? Tem diferença entre esses dois pontos aí. A mesma coisa, né? Com solitude e solidão, tá? Temos que diferenciar os termos, o vocabulário que a gente usa, tá bom? No nosso léxico. Enfim, é, mas eu eu tinha o pack dos dois, né? Então as pessoas olhavam pra mim com um certo desprezo até, por causa que eu aparentava, né? Ser uma pessoa que se achava muito e tal. Outra coisa também, uma pessoa que é introvertida e tal, mais quieta, né? Geralmente é um nerd, entende? E as pessoas, elas têm nojo de nerd, tá? Hoje em dia eu não sei como tá na escola, enfim, não sei como as pessoas, mas antigamente o pessoal olhava, né, o que o cara lá usando, que nem eu usava óculos, nossa, pra piorar, eu tive que começar a usar óculos, ai meu Deus, tive que começar a usar óculos. Meus dentes mesmo, mano, meus dentes é torto, nossa, mano, eu sou muito feio, mano. Até hoje eu sou uma pessoa muito feia, na verdade. Eu tentei me cuidar, tentei melhorar. Hoje talvez eu tenha dado uma melhorada, mas mesmo assim, mano, eu sou uma pessoa muito feia, mano. Você é louco. Eu lembro na época da escola que eu era um pouquinho gordinho, eu já tava engordando já. Então, eu também sofria meio que preconceito. Sabe essa questão de gordofobia que o pessoal fala? É, gordofobia, na verdade, que eu tô falando aqui, a gordofobia, digamos, seria um preconceito contra não é como eu posso explicar isso pra vocês? Gordofobia, né, seria aqui no sentido de que as pessoas me zoavam pela aparência, sabe? Assim como zoavam qualquer outras pessoas, entende? É que eu não quero militar aqui sobre gordofobia, se é que vocês me entendem, tá? Não quero militar aqui, eu quero só usar esse termo pra vocês entenderem que também era um componente da minha aparência que o pessoal fazia me zoar, tá? Então eu nasci feio, assim, o meu cabelo era uma bosta, eu tava ficando gordo, meu dente era uma bosta, meu olho tive que começar a usar óculos, né? Então o pessoal me zoava com tudo, mano. A aparência principalmente é uma coisa que me atacava muito, né? E essa questão de timidez mesmo. As pessoas não me entendiam, as pessoas não queriam, né? Que eu fosse daquela forma, sabe? Mais introvertido. Na educação física, eu não participava muitas vezes de jogar porque eu tinha medo, né? Por exemplo, dos valentão lá de me bater, tá ligado? Porque, por exemplo, sabe como que é a escola pública, né? Então, por exemplo, você participa lá do jogo, aí você, sei lá, você ficava como goleiro ou jogava futebol, né? Sei lá, mano. E aí eu tinha medo se eu perdesse, né? Se minha equipe perdesse, se eles me batessem depois e tal. Porque os caras ficavam muito nervosos e tal. Eu tinha medo disso, mano, na época da escola. Aí por isso que eu quase não participava da educação física, né? De jogar futebol, sabe? E Brasil, é foda que o Brasil, mano, educação física é só basicamente jogar futebol, né? Até outros esportes eu até gostava, tipo vôlei, né? Corrida mesmo, correr, sabe? Pela quadra e tal. Eu gostava dessas coisas. Mas no Brasil a gente sabe que a maioria só quer jogar futebol, futebol, futebol. Aí é chato, né, mano? Mas enfim. Mas eu evitava por causa que eu tinha medo do pessoal, né? De me bater, mano. Ai, meu Deus do céu. No ensino médio, principalmente, aconteceu sim de pessoal querer me fazer bullying físico, tá?
pessoal queria me fazer bullying físico de quase me bater. Apanhar mesmo na escola, não apanhei, tá? O meu ataque foi muito mais psicológico. Mano, eu só não apanhei. Na verdade, eu só não apanhei na escola por acho que por sorte, tá, gente? Porque já teve valentão que queria que queria me arregaçar, mano. Me pegar fora da escola. É, é porque às vezes, né, cara? Às vezes eu respondia a eles, mas assim, eu sempre fui um otário da mesma forma, tá? Eu sempre fui um cagão. Eu sempre fui um cagão com esses caras. Com os valentão, com o pessoal que fazia bullying, né? Então, mesmo tentando dar algumas respostas, os caras queriam ir pra cima e me bater em mim, tava nem aí. Eu não apanhei por sorte mesmo, acho que no ensino médio. É, E o que que acontece? O fato de eu ser zoado tanto na escola, e não só na escola também. Depois que eu saí da escola, quando eu fui para um emprego, né? O que acontece? No emprego, o pessoal parou de zoar um pouco minha aparência. No entanto, eles começaram a me zoar pela minha personalidade introvertida. Então, eu era uma pessoa que, por exemplo, eu ia pro emprego, eu não falava com ninguém, mano. Eu não gostava disso, sabe? Não é que não gostava necessariamente, mas eu evitava. Eu evitava conversar com as pessoas, porque pra mim, eu acho que conversa assim de emprego era uma coisa inútil, entende? Então, por exemplo, se eu fizesse amizade com alguém do emprego ali, o que que o pessoal conversava? De famoso, de futebol, da vida dos outros, entendeu? Eu não gostava disso. Só que eu, na época, eu era uma pessoa que não entendia, eu tinha que colocar uma mask pill, né? Mask pill, gente. Mask pill seria como você fingir o que você não é na frente das pessoas, né? E aí eu não fingia isso, entende? E aí as pessoas me odiavam por isso, porque, pô, eu era uma pessoa, digamos assim, entre aspas, autêntica, né? Entre aspas, porque ninguém é autêntico na frente dos outros, né? Mas eu não gostava dessas coisas. Então o pessoal começava a me zoar muito pelo fato de eu ser uma pessoa assim, entende? De ser mais introvertida, não gostar desses tipos de conversa e tal. Então, sempre falavam mal de mim, nossa, cara, falava muita coisa. Eu sofri no emprego, né? Eu sofri homofobia no emprego também. Esse pessoal aí do emprego me zoava quando descobriu que eu era gay e tal. Ah, e aí meio que começaram a me zoar, sabe? Não. Na escola, no ensino médio, não me zoaram, porque na escola, no ensino médio, eu não era gay, sabe? Tipo, eu não me mostrava muito ali, mas lá no emprego, né? Meio que acabou sendo evidente, porque foi quando eu comecei minha atividade sexual, digamos assim, né? Com pessoas do mesmo sexo, tá bom? Aí, ao saberem isso, né? Começaram a me zoar por essas coisas, é uma besteira, mano. Né? E eu não sabia me defender muito bem também, enfim. Eu sempre imagino o seguinte, que você é uma pessoa que está constantemente sendo atacada, o seu cérebro, digamos, sua mente, ela está sendo constantemente atacada por coisas até banais, tá? Constantemente você está sendo pressionado por coisas banais. Então, por exemplo, ó, você está sendo atacado pela sua aparência, pela sua voz, pelo jeito de ser, pelo jeito de não ser, enfim, porque você é pobre, porque você é isso, você é aquilo. Imagina que durante anos e anos e anos você é atacado por tudo, até bom que você faz, tá? Inclusive, por exemplo, ó, vou dar um exemplo pra você, sei lá, cara. Imagina que você desenvolveu uma habilidade de falar um inglês, um idioma, eu não sei, cara. Não sei. Imagina que você desenvolveu a habilidade de correr, você gosta de correr, sabe? Você gosta de correr. O pessoal me zoava até por isso, mano. O pessoal me zoava porque eu aprendi inglês, o pessoal me zoava porque eu corria, né? Porque eu gostava de correr, mano. Era muito. Imagina a situação onde as pessoas te zoam por tudo, sabe? É, um, é uma coisa muito ridícula. Mas eu quero que vocês me coloquem na minha situação, que eu era uma pessoa que era constantemente atacada. Entendeu? Não há cérebro que aguente, cara. Não há cérebro que aguente. Você querendo ou não, a pressão e o que outras pessoas falam vai afetar você. E durante muito tempo, isso me afetou. Principalmente por causa do seguinte, eu sempre fui uma pessoa também que foi muito depressiva, cara. Eu te juro, gente, desde criança, tá? Desde criança, desde adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito depressiva, mano. Muito depressiva. Porque eu não gostava eu nunca gostei dessa existência, tá ligado? Eu nunca gostei dessa vida. Porque eu mesmo me olhava no espelho e falava, porra, mano, por que que eu nasci assim, feio dessa forma? Eu mesmo sabia disso, que eu era uma pessoa, que eu não era uma pessoa bonita, né? Que eu não era uma pessoa muito agradável, que eu não sabia adular os outros, entende? Eu falava assim, mano, eu não sou um ser humano normal, entende? Né? Então eu tenho essa personalidade de ser uma pessoa muito esquisita também, uma pessoa muito weirdo. Eu sou muito esquisito mesmo, tá, gente?
Não tô brincando, não. Ó, vou falar um pouco, algumas coisas pra você que eu gosto. Ó. Por exemplo, sabe furry? Você sabe o que é furry? Se você não sabe o que é furry, pesquisa na internet. Eu gosto de furry, eu sou furry, por exemplo, né? Não associem furry a outras coisas, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Furry é alguém que gosta de animal antropomórfico. Só isso, tá? Agora, se você tá associando alguma outra coisa na sua cabeça, o problema é seu. Tá? Eu sou furry. Eu gosto, por exemplo. Eu tenho fetiches estranhos, tá, gente? Olha, é cada loucura na minha cabeça, enfim. Enfim, eu sou uma pessoa maluca. Então, isso também contribuiu também pra eu me achar mais lixo ainda. Entende? Além da zoação que eu sofri na escola, a minha personalidade de mim, em si mesmo, né? Certas coisas que eu gosto e tal. Me fez sempre pensar que eu sou muito estranho. Eu sou um cara muito esquisito e fora da sociedade mesmo, sabe? Porque eu sou esquisito mesmo, não tem como esconder isso. E daí, por que que eu contei todo esse relato enorme aqui neste vídeo? Por causa que todo o conglomerado de fatos ruins, digamos assim, que aconteceu, que fez pressão na minha cabeça, sabe? Que cada vez mais zoeira, cada vez mais coisas ruins, negativas que falaram sobre mim, né? Por uma questão também de não saber gestionar emocionalmente, filtrar essas coisas que as pessoas falavam, né? Sempre me afetavam. Isso chegou a me afetar a um ponto de querer até fazer até cancelar o CPF, se é que vocês entendem, né? O SUI, né? Já tentei cancelar o CPF e a questão da baixa, eu fiquei, obviamente, todo o ocorrido, todos os eventos que ocorreram comigo fizeram que eu criasse uma baixa autoestima, né? Você já deve ter deduzido isso, né? Eu sempre fui uma pessoa, então, que tive uma autoestima muitíssimo, tá? Baixa. Assim, incrivelmente baixa, tá? E isso fez, por exemplo, com que eu passasse a minha vida, basicamente, para grande parte da minha vida, isolado num quarto. Eu não saía do quarto, tá? Eu sempre me isolava dentro do quarto. Nunca saía pra nenhum lugar. Hoje em dia não é muito diferente, mas eu tento, né? Hoje em dia sair mais, assim, quando eu tiver uma oportunidade pra sair com alguém, ou enfim, né? Se tiver rolar alguma oportunidade de alguma coisa, eu vou tentar e tal, pra sair e tal. Mas, o que que acontece? Isso me fez, por exemplo, até evitar. Tudo isso me afetou na questão de procurar outro emprego, né? Porque eu entrei no telemarketing e nunca mais saí, tá? A questão de treinar idiomas, de falar idiomas, né? A questão de, por exemplo, de eu falar idiomas estrangeiros, eu estudei, acho que inglês, só fiquei estudando inglês durante vários e vários anos e eu nunca, na minha vida, usei em falar inglês com alguém. Só depois de mais ou menos 5 anos estudando inglês direto, que eu fui abrir a boca para falar com alguém. Por quê? Porque eu tinha medo de que as pessoas me julgassem, desculpa. Entendeu? Espanhol também. Eu fui abrir minha boca depois de estudar durante muito tempo, porque eu tinha medo das pessoas me julgarem. Programar alguma coisa, por exemplo, até programação mesmo, né? Eu tinha medo de mostrar o que eu gostava de programar pros outros, porque senão eu achava que iam falar merda de mim, ou ia falar que, nossa, isso daqui tá muito ridículo, né? É muito iniciante e tal. E sempre me impediram, digamos que a baixa autoestima foi tanta que sempre me impediu de construir um projeto de vida, porque tudo que eu pensava, tudo que eu planejava em fazer na minha vida, né? Ele era destruído pela minha baixa autoestima, porque eu, por exemplo, eu falava assim: "Pra que você vai fazer faculdade se você é burro, mano? Você é um idiota, você é um estranho, você é um weirdo, tá ligado? Pra que você vai cuidar da sua aparência se você é feio, você nasceu um lixo, você nasceu um monstro? Pra que tu quer treinar sua voz se sua voz sempre foi uma bosta? Pra que e ninguém te ouve, né? Pra que você quer um relacionamento se você é um cara com problemas psicológicos, entendeu? Você tem problema mental, mano. Você entende? Que a baixa autoestima, ela fala isso na sua cabeça. Constantemente, tudo que você for fazer, sempre vai ter um lado negativo, algo negativo falando na sua cabeça. Que você não deve fazer aquilo. Entendeu? Tudo que eu fazia na minha vida, tudo mesmo, exatamente tudo, a minha mente, né? Eu tava com tanta baixa autoestima ainda, tem hoje, né? Mas antes estava pior. Tudo que eu fazia na minha vida, tudo que eu me propunha em fazer na minha vida, sempre o meu cérebro me sabotava com alguma coisa negativa, tá? Então eu fiquei muitos e muitos anos
não fazendo nada, só num quarto. Só eu chegava do trabalho, ia pro quarto dormir. Muitos anos eu passei fazendo isso, tá? É isso. A baixa autoestima destrói sua vida, destrói um ser humano. Eu já tava literalmente morto em vida, tá? É isso. Só um vídeo aí pra vocês reflexionar sobre essa questão de baixa autoestima, né? Aqui eu não vou ser hipócrita, tá, gente? Se você é uma pessoa que gosta de zoar os outros, ou o problema é seu, tá? Não tô nem aí, assim, problema de cada um, né? O que acha certo ou errado. Mas é aquilo, né? Você tenha na mente, na sua consciência, que você zoando os outros, né? Você pode estar aí destruindo a vida dos outros, sabe? Só com palavras mesmo, né? Principalmente pessoas que não têm uma gestão emocional tal. Principalmente quando você é adolescente e tal. Isso é complicado das pessoas entenderem. Mas enfim, só queria falar isso, né? Aí cada um com seus problemas, tá? Ninguém é santinho, eu não sou santinho também. Já zoei, já fiz um bullying, inclusive eu mesmo, né? É só hoje em dia que eu tenho uma consciência maior e tento não, né, prejudicar as pessoas tanto ou como antigamente, né? Então, certos comentários realmente eu prefiro deixar pra mim, tá? Mas é isso.